Eu amo esse clube porque realmente eu fui escolhido por ele, não tinha nenhum botafoguense na família. Em 95, aos 7 anos, o Botafogo foi campeão brasileiro, maior momento até hoje em sua história, e porque eu sou conduzido pela Estrela Solitária. Eu amo esse time porque é o maior prazer vê-lo brilhar. Ele é responsável pelas maiores alegrias da minha vida e eu teria um desgosto profundo se eu faltasse no mundo. Eu amo esse clube pelo simples fato de eu morar em outro estado, ser louco pelo clube e torcer como um apaixonado, como se eu estivesse no estádio. Eu escolhi esse time porque eu tenho sangue português em minha veia. Desde que eu nasci, eu acompanhei a melhor fase do futebol carioca. Muitas são as formas de entretenimento disponíveis à sociedade, como cinema, teatro, museu, bares, festas e principalmente o futebol. A torcida em um jogo de futebol é essencial para o espetáculo. Os gritos vindos da arquibancada empolgam os jogadores e os próprios torcedores, mas nem sempre foi assim. Antes da década de 30, o termo torcida não existia. O escritor e dirigente Coelho Neto notou que as espectadoras torciam lenços e os próprios vestidos quando ocorria um perigo de gol. E por isso, em uma de suas crônicas, denominou essas mulheres como torcedoras. Mais tarde, em outro texto, Neto abrangeu esse termo para todos. No entanto, as torcidas organizadas só surgiriam anos depois. Em 1939, um grupo de admiradores do São Paulo Futebol Clube se uniu para formar a primeira torcida organizada do Brasil, a Torcida Uniformizada do São Paulo, popularmente conhecida como TUSP. No início, as torcidas eram carnavalizadas, ou seja, não tinham uma estrutura hierárquica. As festas nas arquibancadas se resumiam a muita bagunça, sem nenhuma organização. Porém, com a influência do militarismo, a organização foi estabelecida. O futebol já faz parte da cultura do brasileiro. A paixão pelos esportes já vem do berço, com a influência dos amigos e familiares. Muitos têm esse esporte como estilo de vida. Entretanto, nem todos têm a mesma opinião sobre determinado time, jogador e até mesmo lances ocasionados pelo futebol, causando a rivalidade. Eu vejo como uma transferência de algo que está faltando na vida dele, que ele encontra no futebol. E aí, aí vem a paixão, vem aquela dedicação, torcendo mesmo ali pelo time, indo a todos os jogos. Então é realmente assim, é um amor. Ele se encontra ali e ali ele se realiza. Ele se sente, vamos dizer, em casa. Para mim é a possibilidade de estar ao lado do Botafogo durante o ano inteiro, possibilidade de estar sempre com ele em jogos, viagens fora de casa, caravanas, é poder sentir realmente o torcedor que contribua de fato com o Botafogo. Desde pequeno, meu pai me levou aos estádios, eu sempre acompanhei pela televisão. E por eu ter uma afeição ao meu pai, via ele torcer, via a felicidade que esse time dava a ele, eu comecei a acompanhá-lo, comecei a torcer juntos. Nós fomos ao estádio, inúmeras vezes aos estádios, jogos importantes e jogadores. Passaram jogadores pelo Flamengo, que eu tinha bastante afinidade, gostei bastante. E após crescer, eu continuei acompanhando, continuei torcendo cada vez mais. E é claro que a paixão foi crescendo, que está agora. Vamos lá, Mengão, vamos lá! Nasci numa família rodeada de rubro-negros. É muito difícil, pois eu sempre fui criado, digamos que, obrigado a torcer por esse clube. Mas a partir de um certo momento, eu comecei a acompanhar o clube, comecei a acompanhar a torcida, os jogos, e fui me apaixonando cada vez mais pelo clube, pela sua história.
na faixa de uns 4 anos, eu fui no trabalho do meu pai. Lá tinha um vascaíno doente, que acabou me apresentando. Passou um pouco da paixão dele. Após disso, dos 4 para cá, eu não consigo me separar. Eu fui acompanhando o Vasco, comecei a conhecer a história, vivenciei a minha fase pequena, foi o auge do Vasco. E minha grande paixão, não troco o Vasco por nada nessa vida. Time pioneiro em tudo, contra o racismo. Meu irmão, o estádio construído por torcedores. E isso aí na história, claro, não foi por isso que eu me tornei vascaíno. A paixão mesmo veio após ver os jogos, se apaixonar mesmo, mas isso daí engrandece muito o amor. E você se sente orgulhoso, a verdade é que você se sente orgulhoso de torcer para um time com essa história rica. O futebol, por ser um esporte competitivo, estimula a rivalidade entre os clubes do mesmo estado. Aumentando a concorrência, crescem as provocações entre os admiradores do futebol. Com tons provocativos, a torcida derrotada, os vencedores se expõem ao risco de sofrerem represálias, visto que algumas pessoas não conseguem encarar as provocações como uma brincadeira e acabam agindo com violência com os torcedores adversários. As novas tecnologias e as mídias sociais também estão auxiliando para que os confrontos entre torcidas rivais aconteçam do lado de fora dos estádios, muitas vezes em locais sem nenhum policiamento. Muitas torcidas marcam brigas através de eventos de redes sociais e roubam objetos da torcida derrotada, como camisas, bandeiras e bonés. Um pai que é tricolor, e aí ele começa o filho nasce e começa a dar a camisa do Fluminense, o uniforme do Fluminense. Então aquela criança, ela pode também se tornar um apaixonado, porque pelo pai, pela referência que ele teve do time com o pai. Essa violência, muitas vezes, é encarada realmente assim como uma rivalidade, pelo amor, como já está, né, pela paixão. E é um momento que os torcedores chegam no jogo, eles estão estressados, eles estão irritados, é uma forma também de colocar para fora. Não são as torcidas organizadas como um todo que fazem isso, é uma minoria, são verdadeiros marginais, mas são minoritários. Têm que ser contidos pela repressão, pela mão dura da lei, por políticas públicas de controle, que são as políticas preventivas, e políticas públicas de melhoria da cultura do futebol, que são as políticas de longo prazo, as políticas de reeducação. Que cada vez os grupos vândalos se sofisticam, aprendem lutas marciais, treinam lutas violentas, se armam, fazem conexões com o crime organizado e com o tráfico de drogas. Então é preciso de imediato uma ação para desmontar esses esquemas. A presença de bandidos, né, de marginais infiltrados em torcidas organizadas. Eu não estou dizendo que torcida organizada é formada por marginais. Eu estou apenas dizendo que existem alguns marginais, alguns bandidos que se infiltram nas torcidas organizadas. Então isso é um grande problema. E o outro é porque às vezes as pessoas ultrapassam um pouco do limite da gozação, da brincadeira com o rival, com o adversário, e alguém aí mais esquentado acaba perdendo a cabeça, acaba saindo do sério. Apesar de toda a violência no futebol, os torcedores não deixam de prestigiar os clubes nos estádios. Para mim, o torcedor de verdade sempre tem que estar ao lado do seu clube. Eu tenho muito orgulho por acompanhar o meu Botafogo, quando o meu trabalho deixa, quando a minha vida pessoal deixa. Eu não posso nem citar as viagens para fora do Brasil, para fora do Rio, como loucuras, porque já são praxe, desde os 14 anos que eu viajo atrás do Botafogo. Mas eu creio que acompanhar os jogos da Série B fora de casa foi a maior loucura, porque é um time horroroso, jogando Série B, mas o amor pelo clube eu acho que acaba pesando mais do que qualquer atitude sensata ou não. Foi em 2004, na final da Copa do Brasil, Flamengo e Santo André. E após terminar a escola, eu e um grupo de amigos fomos pro jogo, mas para minha mãe, se ela ver esse vídeo, acabou, ela vai saber agora. Nós fomos para São Paulo, lá para o Parque Antártica, não conhecia o estádio, não conhecia nem a cidade de São Paulo, e fomos assistir o jogo lá. Foi uma quarta-feira, o Flamengo empatou 2-2, e eu falei com a minha mãe, falei que vou dormir na casa do meu amigo, né? E quando eu voltei, era época de prova, eu voltei à prova, só consegui voltar na manhã de quinta-feira, por causa que a rodoviária estava muito cheia lá em São Paulo. E falei pra minha mãe que eu dormi lá e tal, e quando voltei,
Minha mãe perguntou como é que foi a prova, eu falei que foi muito bem, mas na verdade eu nem fiz a prova, essa matéria eu fiz segunda chamada depois de um bom tempo, minha mãe não sabe. Mas foi uma loucura, porque eu era menor de idade, a gente conseguiu passar pela rodoviária e não conhecíamos a cidade, como eu havia dito. Foi algo sacrificante, mas valeu a pena pela partida 2-2, mas infelizmente o Flamengo no final do campeonato acabou perdendo aqui no Maracanã. Larguei faculdade, larguei emprego, larguei família no Maranhão e vim para o Rio de Janeiro somente para conhecer o clube, a sede, seus jogadores, conseguir assistir a um jogo no estádio. Olha, cara, uma vez eu consegui eu tinha uma moto velha e pô, o Vasco estava na Libertadores, eu estava sem dinheiro e botei pra rolo, cara, para conseguir ir pro jogo. Tinha que dar um jeito de ir pro jogo, fui, infelizmente não fomos campeões, mas valeu a pena, com certeza valeu a pena. O torcedor é a razão do futebol. Eu acho que sem torcedor não há por que existir o futebol. O que move, o que impulsiona o futebol é a presença, é a existência do torcedor. Eu acho que é a principal célula do esporte, é a presença, é a existência do torcedor. Sem ele, não há futebol. A paixão é que move o futebol. A paixão 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 é que move o futebol! Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandarte. Fama pendurada na parede do quarto. Distintivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida.